Essa semana eu não fui a taróloga que tinha respostas, eu não fui a artista criativa que cria desenhos, eu não fui a empresária que desenvolve um negócio, eu não fui a criadora de conteúdo que conversa com vocês. Eu fui uma pessoa cansada que queria desistir de tudo. Meu nome é Cacau Cavalcante, esse é o podcast, eu sei exatamente onde isso vai dar. E caso você se identifique com a conversa de hoje, curta, comenta, compartilha, enfim, mostra para as amigas que podem também, de alguma forma, se identificar com o papo de hoje, que muito mais é um desabafo e uma conversa mais íntima do que necessariamente um podcast onde eu quero trazer um ensinamento ou trazer uma reflexão ou fazer grandes descobertas e movimentos com vocês. Essa semana foi um misto de virose e crise existencial. Eu cansei de muita coisa. Desde janeiro eu tenho, sinceramente, passado por muitas questões emocionais, físicas, psicológicas que têm me desestabilizado em muitos pontos. E é um desestabilizado não no sentido de me sentir completamente perdida na vida. Eu amo o que eu faço. Eu amo a minha casa, eu amo a minha rotina, eu amo tudo aquilo que eu construí, mas ao mesmo tempo é confuso quando a gente deixa em alguns momentos de se reconhecer naquilo que a gente entrega. Algumas pessoas que, assim como eu, podem passar por algumas questões emocionais, geralmente, uma vez que estiveram em um abismo, uma vez que estiveram ali num poço que parecia sem fundo, sabiam ou ao menos constroem uma forma de voltar, de retornar. Entende quais são os passos, entende quais são os caminhos, sabe quais são as trilhas aonde você enxerga ali luzes no fim do túnel para poder voltar para a realidade. E o que acontece quando você perde esse caminho? Quando você se perde dentro desse labirinto e aqueles gatilhos que você usava antes não funcionam mais. Eu, sendo taróloga, também tenho a minha taróloga. Assim como psicólogos também têm seus psicólogos, tarólogas têm suas tarólogas. E essa foi um ponto-chave da sessão que eu tive essa semana. Você precisa encontrar novos caminhos. Você está tentando seguir à risca os caminhos da Cacau de um ano atrás, de 2 anos atrás. E eles não são mais os mesmos para a Cacau de hoje. Eu quero tomar. Aliás, deixa eu apresentar para vocês o Léo, que Oi, é gente. meu marido. Agora ele vai fazer algumas participações aqui no podcast, fazendo alguns comentários, porque eu percebi que para mim fica mais fácil ter um interlocutor. Não sei se vocês separaram que nos outros podcasts, às vezes eu olhava para o fundo para falar, não olhava para a câmera. Era porque eu estava olhando para ele, Era porque eu. ele conversava comigo enquanto eu estava desenvolvendo. Então, de vez em quando ele vai aparecer por aqui. Eu vou tomar a liberdade porque eu tô relendo um texto aqui, eu tô relendo um livro, na verdade, que eu li quando eu tinha 12 anos, que é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. E agora eu tô relendo nesse momento da vida e ele tá me pegando, obviamente, de um jeito completamente diferente. Faz quase 17 anos que eu li esse texto, então em 17 anos a gente vive muita coisa. O sentimento que eu tive essa semana se resume muito num parágrafo que eu até cheguei a fixar aqui para poder compartilhar com vocês. Humildemente, parafraseando Clarice Lispector, que ela era incompetente, incompetente para a vida. Faltava-lhe o jeito de se ajeitar. Só vagamente tomava conhecimento da espécie de ausência que tinha de si em si mesma. Se fosse criatura que se exprimisse, diria: o mundo é fora de mim e eu sou fora de mim. É essa sensação de ausência, de não pertencimento, de parecer que as coisas elas são maiores do que eu, que por mais que eu tente, eu nunca vou atingir essa grandiosidade do mundo. E isso é dilacerador, porque a gente começa a entender
que por mais que a gente fale, por mais que a gente compartilhe, por mais que a gente viva, por mais que a gente aprenda, tem uma partezinha nossa que é ali um vazio, que muitas vezes esse vazio é também o que a gente é, que faz com que a gente questione tudo isso que é vida. E quando isso bate forte, para onde que a gente vai? E eu acho que também tendo tantos projetos, estando à frente de tantos projetos e de tantas coisas que depende só de você, porque você é taróloga e você é sua própria chefe. Você é empresária e você é a dona da empresa. Você é tatuadora e você precisa estar lá para fazer as tatuagens. Então, quando você não tá, como que as coisas acontecem? Nada tá. E para mim é automático. A partir do momento que eu duvido de mim mesma, a primeira coisa que cai é a minha autoestima. E eu preciso estar bem comigo para poder entregar o meu máximo naquilo que eu ofereço. E quando essa autoestima cai, não é só uma questão de aparência, de ai, vou me olhar no espelho e me achar feia, porque isso é uma coisa que eu posso te dizer que mesmo nos piores momentos não acontece. Mesmo assim. A minha falta de autoestima é muito pior, porque é a falta de autoestima intelectual, sabe? É quando eu acho que eu não tenho capacidade de fazer as coisas funcionarem. É quando eu começo a acreditar que os sonhos que eu sonhei são muito grandes para mim. Então, ter esse baque nesse lugar faz com que eu perca aquele desejo de ir, de fazer, de acontecer. Nessas horas eu me pego muito pensando no, meu Deus, às vezes eu queria voltar no tempo. Ser a Cacau que eu era 5 anos atrás, que era completamente diferente da pessoa que eu sou hoje. Onde eu tinha um outro trabalho, outras entregas, outra demanda, outra casa, outras vivências, outros ciclos, outros hobbies, outro corpo, porque ali estava um lugar mais confortável, estava um lugar mais seguro, estava um lugar que eu me sentia um pouco mais. Eu não vou falar tranquila na rotina, porque não era uma tranquilidade, era uma segurança mesmo, sabe? É, e às vezes eu sinto falta disso. Só que, ao mesmo tempo, eu preciso também entender e conectar comigo mesma a ideia de que, a partir do momento que se está no desconforto, você está evoluindo. Existe desconforto no novo, existe desconforto na novidade. Quando eu decidi virar autônoma, eu tive desconforto. Quando eu decidi fazer a cirurgia que eu fiz em janeiro, né, que eu fiz a bariátrica, eu tive vários momentos de desconforto. É, Quando eu decidi mudar de casa, foi um desconforto. Tudo que traz novas experiências, tudo que traz novas vivências, traz com ele o desconforto. O desconforto traz o novo e o novo traz o desconforto. Crescer dói, né? Crescer dói, é isso. É aquele clichê muito básico do, bom, a cobra precisa estar desconfortável na própria pele para poder sair daquela antiga. A borboleta precisa estar desconfortável dentro do casulo para poder sair e voar. E eu acho que o ser humano, de certas formas, também vive esses momentos onde a gente começa a encontrar espaços, a gente começa a se encolher dentro daquilo que a gente é, até ter o desconforto de sair e virar algo novo. Enquanto lá no futuro a gente vai novamente viver esse sentimento e ele vai se repetindo até que a gente sinta que tá no lugar que deveria estar. E mais do que isso, né? Se a gente não evolui com essas situações em que a gente fica desconfortável, a gente fica vivendo a mesma coisa para sempre, né? As mesmas frustrações, os mesmos medos, os mesmos Os tudo. mesmos hábitos, os É, mesmos relacionamentos, os mesmos ciclos, né? exato. Acho que essa é a questão. Quando a gente vive os mesmos ciclos, a gente nunca aprende algo novo. Você tem certeza que você já foi essa pessoa, você conhece alguém que parece que termina um namoro e começa o namoro com uma pessoa igual que só tem às vezes uma aparência diferente, mas os comportamentos, os hábitos, as ações, é copia e cola, sabe? Então você se força,
né, consciente ou inconscientemente, a viver esses ciclos iguais com pessoas diferentes em ambientes diferentes. E isso eu acho que é ainda mais frustrante do que a frustração de perder coisas ao crescer. E esse desencontro que a gente tem com a gente mesmo. Mas é aquilo, né? É um abandono também de coisas boas que podem acontecer. Um abandono de coisas boas que poderiam ter na sua vida antes. Se você vai estudar alguma coisa nova, obviamente você vai perder parte do seu tempo, vai perder parte da sua rotina. Você vai, às vezes, deixar uma cidade pra trás, você vai deixar uma família pra trás, você vai deixar um namorado pra trás. E não só isso, eu acho que para mim a maior insegurança desse começar algo novo, nessa situação hipotética, é que você vai ter que abandonar a ideia de que você sabe alguma coisa. Quando você se dispõe a aprender algo novo, começar uma nova faculdade, por exemplo, você tem que entrar sabendo que você não sabe o que está acontecendo ali. Você tem que entrar aberta para essa nova vivência. E nessa nova vivência, você não vai começar sabendo. E eu acho que isso é uma dificuldade muito grande que eu tenho. Eu tenho a necessidade de saber as coisas, eu tenho uma certa necessidade de controle, eu tenho uma necessidade que as coisas estejam na minha mão e eu esteja muito responsável e muito consciente da minha. Previsibilidade, né? É, O da que é minha. um paradoxo se você é autônoma. Exato, exato. Que as coisas estejam muito dentro da minha organização, que elas caminhem do jeito que eu planejei, sabe? E isso é, é frustrante quando você é autônomo, exatamente isso, é um paradoxo. Porque a partir do momento que você não tem uma segurança e, ao mesmo tempo, você se sente confortável tendo ela para viver, não tem muito o que fazer. Ou você aprende a viver de um jeito novo ou você vive em agonia. E isso é difícil. E vem também não só da frustração da não previsibilidade, mas também da frustração de ambições, né? Porque quando a gente tá num projeto nosso, quando a gente tá trabalhando com alguma coisa que a gente sempre quis, a gente bota um pouco de expectativa no sucesso, né? De que aquilo vai dar certo na hora. Obviamente, assim, eu tenho uma meta de seguidores no Instagram, no TikTok, no YouTube, aonde for, que eu acredito que um dia eu vou bater. Eu não tenho, tipo, uma data para essa meta, sabe? Mas eu tenho uma meta de alcançar 100.000 seguidores. Tá. E como eu alcanço essa meta se eu não acredito naquilo que eu faço? Se eu tô em dúvida daquilo que eu entrego? Se eu tenho muitos questionamentos sobre a minha competência naquilo que eu boto no mundo? Então, a gente entra nesses sentimentos ambíguos, sabe? De, caraca, será que eu sustento aquilo que eu me propus a fazer? E eu tô aqui abrindo o coração porque, sinceramente, eu não acho que a vida ela é feita só de certeza, sabe? Não tem ninguém que possa chegar e falar, meu Deus, eu não duvidei de mim em nenhum segundo. E eu acho que é importante compartilhar isso também. Eu tenho a sensação que na vida hoje a gente olha para o lado, olha para as pessoas, olha para a internet e tem a sensação de que constantemente as pessoas sabem o que estão fazendo, que elas têm certeza daquilo que entregam, que elas são completamente felizes, satisfeitas e completas com a vivência que elas têm. Quando muitas vezes não é isso que acontece. Por exemplo, eu tô aqui gravando esse podcast hoje, eu tenho certeza que ninguém tem a mínima noção que na semana passada eu tava deitada na cama chorando com medo do futuro. Entende? E eu acho que é importante eu chegar aqui e comentar isso com vocês, não porque simplesmente é uma questão de vulnerabilidade, sabe? Eu entendo que isso pode, de alguma forma, auxiliar quem talvez estivesse passando pelo que eu estava passando na semana passada. Olhar para o lado e falar: beleza, eu não estou sentindo isso sozinha. Eu não tenho essa vivência, porque muitas vezes é isso, a gente sente que está vivendo as coisas sozinha. A gente sente que está sentindo as coisas de uma forma muito única e a gente não permite se mostrar vulnerável e olhar para o outro e falar: calma, em algum momento eu também estive assim. Em algum momento eu também estive nesse lugar. Em algum momento eu também duvidei de mim.
Então, se você tá nesse meio do caminho desconfortável, não se demore para sair dele, mas também não tenha pressa. Viva o momento, entenda o que a sua intuição está pedindo de você, o que a vida tá pedindo de você. Deixa o que é antigo morrer. Se permita tentar algo novo, mesmo que você não tenha certeza que aquilo é o certo. E viva, sabe? Entenda que a sua vida sempre vai ser importante. Sempre vai chegar outro dia que vai ser melhor do que aquele que você está vivendo hoje. As coisas elas voltam pro prumo, elas voltam ao normal. Às vezes não é rápido, mas acontece. E aí eu quero voltar ao nome do podcast. Eu sei exatamente onde isso vai dar. Eu sei onde isso vai dar. Vai dar numa versão melhor de mim, vai dar numa nova experiência, vai dar em novas pessoas chegando na minha vida, vai dar em coisas que eu sonhava e que eu não sonhava e que eu imagino e que eu não imagino que de alguma forma algum dia existiriam na minha vida. Essa frase, eu sei exatamente onde isso vai dar, ela tem muitos sentidos, né? Ela tem o sentido de você estar vivendo novamente uma história que você já viu e que você quer mudar o rumo porque você sabe onde isso vai dar. E também é aquela sensação, é aquela intuição, é aquele sentimento de tá bom, eu confio no futuro, sabe? Eu sei aonde eu vou chegar, eu sei aonde eu sou capaz de estar algum dia da minha vida. E saber onde exatamente vai dar as coisas quer dizer que você já passou por aquilo e agora você tem a chance de acertar. É isso. Você não precisa mais errar com a mesma coisa. Porque é isso, no fim das contas, eu sei que eu tenho ambições imensas. E ao mesmo tempo, eu tenho uma fragilidade imensa. E eu não acho que isso é incompatível. Pelo contrário, eu acho que eu só me permito e eu só quero e eu só desejo tão grande porque eu sinto tão fundo. Sente demais, é isso. É isso, eu sinto, eu chego a doer de tanto sentir, sabe? É, eu falei que ia ser uma conversa íntima. É, Eu lembro você falando disso, da carta pra Zezinho do Caio Fernando Abreu, em que ele falava sobre a Clarice Lispector. E que ele falava que ela se doía, no sentido é de sentir verdade. tanto que doía, né? Sim. Olha só, Ela se doía e fazia a gente se doer também. olha só, não é, coincidência, então, eu estar lendo esse livro agora. Eu sempre acredito nessas pequenas coincidências da vida que não são coincidências, são as sortes do acaso, sabe? Por exemplo, eu tô aqui gravando hoje com a carta da torre, né? Segurando a carta da torre. Não sei se vocês já repararam nos outros episódios, as cartas sempre têm a ver com o tema do que eu tô gravando. E a carta da torre é isso, é aquela sensação abrupta que não tem pra onde você fugir, que muitas vezes te faz perder o chão, quando você precisa ser estável no meio de um terremoto, sabe? E é inevitável que partes suas caiam. É inevitável que espaços seus se destruam. É inevitável que você não consiga reconstruir algumas coisas porque não eram mais para estar lá. Elas já estavam muito antigas dentro de você para permanecer daquele mesmo jeito. Então, nascem ao mesmo tempo coisas novas, novos espaços, uma oportunidade de reformar a sua casa que é você. E eu acho que eu tô passando exatamente por esse processo. Eu tô despencando. Eu despenquei já, na verdade, e agora estou em meio aos escombros. E eu tô tentando descobrir o que eu faço com eles. Eu ainda não sei, porque é aquilo, como eu falei no início do podcast. Eu tô tendo que descobrir novos caminhos, porque os gatilhos que eu tinha anteriormente de fuga, né, de escape dessas sensações, não estão funcionando. Mas ao mesmo tempo é mais uma oportunidade de me conhecer de novo, sabe? De estar novamente mais próxima a mim. E a todo mundo que tá assistindo também, né? Você, por exemplo, nunca saiu de uma crise falando com a câmera.
Não, pelo contrário, eu tinha horror a isso. Horror, eu falava, não, eu não vou expor a minha vida. Só que eu entendi que eu não tô expondo a minha vida, eu não tô contando detalhe de nada aqui, sabe? Eu só tô falando de como eu me sinto. E muitas vezes como eu me sinto é como milhares de outras pessoas se sentem. E vale a pena compartilhar isso. Eu acho que vale a pena compartilhar. É porque é uma forma, a comunicação é uma forma de arte. E a arte é transformar o sentimento que a gente tá sentindo em obra, né? Em alguma coisa. Você tá pegando algo muito específico, que é o sentimento, e transformando num conteúdo, num vídeo. É Então é isso. isso. Comunicar é conectar, né? É Eu acho isso. que conectar também é uma forma de arte. É isso. E eu quero encerrar o vídeo com 2 frases também da Hora da Estrela, da Clarice. Esse livro, gente, esse livro, ele tá me pegando novamente de formas que nunca aconteceu, sabe. Ele chegou no momento certo pra mim. Vamos lá. São 2 frases, porque eu entendo que as 2 fazem sentido com esse encerramento, né. Vamos lá, a primeira: "Por enquanto, quero andar nu ou em farrapos. Quero experimentar pelo menos uma vez a falta de gosto que dizem ter a hóstia. Comer a hóstia será sentir o insosso do mundo e banhar-se no não. Isso será coragem minha, a de abandonar sentimentos antigos já confortáveis." Olha, casa muito. E a segunda frase é: "E quero aceitar minha liberdade sem pensar o que muitos acham, que existir é coisa de doido, caso de loucura. Porque parece, existir não é lógico. E não dá pra gente ser linear numa existência tão absurda quanto essa que a gente tem. Numa sociedade, numa complexidade tão grandiosa quanto essa que é a vida." E é isso. Eu espero que você tenha gostado, tenha ficado até o final e, de alguma forma, tenha compreendido e se conectado com isso que eu falei. Não ia ser um episódio muito estruturado, ia ser realmente quase como que um desabafo, mas que valia a pena chegar até aqui, valia a pena vir para cá. E é isso. Caso você queira me ajudar a alcançar as minhas metas grandiosas, mas que existem, me segue lá no Instagram. Tem o Instagram também da Dimitra, minha loja de produtos naturais. Eu tenho certeza que você vai amar os produtos que tem por lá. E se inscreve aqui no YouTube, comenta, compartilha, curte, enfim. Acompanha essa doida que sente muito, mas pelo menos é verdadeira, sabe? Vem aqui, se coloca vulnerável, mas é isso, tá vivendo. Um beijo. Beijo.